Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Então a leitura de hoje para a meditação está em João capítulo 14, versículo 1 ao versículo de número 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Essa é a nossa leitura que nós deixamos, e depois nós estaremos discorrendo sobre a palavra de Deus. Todo o meio evangélico cristão acredita, tem uma esperança de que vai morar lá no trono de Deus, vai lá para o trono de Deus. E nós já fizemos alguns estudos aqui, onde nós estávamos mostrando que, na verdade, na oração do Pai Nosso, certo, pastor João? Na oração do Pai Nosso, nós invocamos que esse reino venha para a terra. Nós invocamos, nós pedimos a Deus que o seu reino venha a nós, não é isso? Isso, é verdade. Mas existem algumas passagens da Bíblia que falam, por exemplo, como essa que nós lemos de João 14, que na casa de meu pai há muitas moradas. Certo, pastor Flávio? Certo. E essas moradas que estão lá no céu são as moradas celestiais, a Nova Jerusalém. No livro de Hebreus diz que a Nova Jerusalém foi o artífice construtor, foi Deus. Né? Deus é o artífice construtor. E ela está preparada desde quando? Desde quando que essa morada já existe? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então ela já existe. Né? O livro de Filipenses diz, no capítulo 3, versículo de número 20, o que nós temos lá? Filipenses 3, versículo de número 20. Quem achar vai ler para nós. Pastor João. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É uma verdade. A nossa pátria está nos céus. Mas nós aguardamos que ela venha para cá. Certo? Lá em Apocalipse 21, pastor Flávio, o que nós encontramos com respeito à nova morada, os novos céus e nova terra? Será que nós vamos até ela? O que diz o livro de Apocalipse, capítulo 21, pastor Flávio? Leia para nós, capítulo 21, do 1 ao 3, ao 4, e explica para o nosso rádio ouvinte a respeito dessas moradas que vão descer do céu. E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ouvintes, a cidade santa, a nova Jerusalém, ela está no céu. Então o apóstolo Paulo falou correto quando ele escreveu em Filipenses, capítulo 3, verso 20.
a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual virá e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Vejamos bem, ouvinte, que essa cidade, ela está no céu, mas ela vai descer. Descer para onde? Para a terra. Sem dúvida. Muito bem. Ela vai descer para a terra. E ela vai descer habitada, pastor Flávio? Ela vai descer vazia, né? Com Deus apenas. Com Deus apenas. Mas por que o pastor afirma que essa cidade vai descer vazia? Porque quem vai povoar essa cidade vai ser a igreja, vai ser o povo de Deus. E onde vai estar a igreja quando ela descer? A igreja vai estar aqui. A igreja vai estar na terra, caríssimo ouvinte. Tanto que nós vemos no capítulo 21 de Apocalipse que a Nova Jerusalém ela é comparada a quê? Uma noiva enfeitada para o seu marido. Como é que é feito o casamento? O casamento, a noiva não se prepara toda para encontrar com o marido? E o marido não fica esperando a noiva no altar? Então, o marido, que é a igreja, Jesus Cristo, a igreja, vai estar aqui na terra, aguardando a noiva, que é a cidade de Jerusalém. Ela desce ataviada como uma esposa. Onde está então o marido? Onde está a igreja quando ela vem do céu? Sem dúvida ele estará na terra, né? Então, a igreja não está dentro da cidade de Jerusalém. Você vai ler ali em Apocalipse 21, nitidamente você vai ver que a cidade desce com Deus para a terra, onde se dá um encontro com a igreja, Jesus e a igreja. Por isso que o verbo no capítulo 21 de Apocalipse está no futuro. Pois Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, pois Deus habitará com eles. Quer dizer, significa que não estava habitando. Justamente por essas coisas, nós queríamos então entender mais a respeito de João 14. Vamos dar mais uma lida novamente de João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 4, ou 3, né, do Evangelho de João, que fala que Jesus ali diz que na casa do Pai há muitas moradas, existem, né? Muitas moradas. E ali também Jesus fala que foi preparar lugar. Vamos entender ali João 14 em relação a essas coisas do qual nós estamos falando. Pastor Flávio, lê para nós então João 14 do 1 até o 3, tá bom, né? Ótimo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Na minha versão diz, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja bem, ouvinte, na casa de meu pai há muitas moradas. Certo, pastor João Ananias? De fato, a Bíblia relata que já há morada. Ela não vai ser ainda feita. E Jesus ainda complementa. E se não fosse assim, eu vou teria ido prepará-lo. Então significa que já há morada. A morada já está pronta. E um detalhe importante que o evangelista colocou no tocante ao casamento, que nós sabemos que o noivo, ele fica no altar esperando a noiva entrar. Sabemos que a noiva, ali, é simbolizada pela cidade santa Nova Jerusalém. O noivo é Jesus Cristo, que já está na terra. Por que já está na terra? Porque por ocasião do advento, na sua segunda vinda, ele já veio 1000 anos antes desse fato glorioso que é a descida de santidade. Não é isso, evangelista? Nós estávamos explicando sobre esse trono de Davi e sobre o reino messiânico, que Exato. Jesus ele vai reinar sobre toda a terra. Zacarias 14, verso 9. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome, né? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Mas aqui em João, do qual nós lemos capítulo 14, fala que que há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito.
Nós vemos em Hebreus capítulo 9, versículo de número 24, que diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, quando Jesus ascendeu para o céu, já existia esse santuário, essa morada de Deus? Já existia. No livro de Hebreus também diz que essas moradas, cujo artífice e construtor é Deus, está preparada desde a fundação do mundo. Está em Hebreus 11, versículo de número 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Essa cidade já está construída, já está preparada desde a fundação do mundo. E Jesus está querendo consolar os discípulos. Se nós fizermos uma leitura ali, o que estava acontecendo ali no capítulo 14 para Jesus falar todas aquelas palavras? O que será que estava acontecendo? Por que os discípulos estavam ali tristes? Né? Ele falou: não turbe o vosso coração. Com certeza eles estavam esperando algo, né, da parte do Senhor Jesus Cristo. Em programas anteriores nós falamos que muitos deles imaginavam até que o Cristo, o Messias, instaurasse o reino de Israel por aquela ocasião. Aí nós demos a explicação no programa passado que não competia a ninguém, a não ser o Pai, não é isso, evangelista? Saber o tempo e a estação. Não era o momento ainda, né? Mas eles tinham alguma esperança. Então Jesus, para consolá-los, então lembrou deles que há morada na casa do Pai, já preparada pelo Pai, e que se não houvesse, ele iria para preparar, mas ali ele estava querendo colocar que já havia morada, assegurar que já havia morada, com essas palavras, então, consolando ali os irmãos, os discípulos que estavam entristeçados. Vamos imaginar o seguinte, a questão condicional, né? Se hoje chover, eu não vou poder ir, né? Então eu coloquei uma condição. Jesus falou: se não fosse assim, o que, pastor? Se não houvesse morada. Se não houvesse morada, o que ele faria? Ele iria preparar. Ele iria preparar, mas essas moradas já existem. Então, Jesus, na verdade, não foi preparar. Ele foi, na verdade, para os céus. Ele vai receber de lá autoridade, como nós lemos lá na parábola do homem nobre, que partiu para uma terra remota, que está em Lucas, capítulo 19, versículo 11 e 12, em diante, né? E ao preparar e receber este reino, ele vai o quê? Voltar. E lá em João, ele promete que volta? Pastor? Promete. Exato, promete. Ele promete no versículo 3: e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós estejam junto comigo. Mas quando Jesus voltar, o que vai acontecer, pastor João? Quando Jesus voltar, ele volta de novo para o céu, vem, pega a igreja e leva para o céu. O que os profetas, o que a Bíblia mostra com respeito ao retorno de Jesus? No capítulo 2 do profeta Daniel, ali na visão daquela pedra tirada sem auxílio de mão, que feriu o pé da estátua, um assunto que em breve também eles vão estar aí compartilhando com os radiovintes, fala que essa pedra, ela se tornou um grande monte, ou seja, encheu toda a terra. Essa pedra simboliza o Senhor Jesus Cristo, o Messias. E monte, nós sabemos que em termos de profecia, denota-se um governo, reino. Então, esse reino vai encher toda a terra. Então ali não há espaço e nem sombra de dúvida que Jesus vai permanecer na terra, mesmo porque é a terra que vai precisar passar por um período de restauração, de regeneração, conforme o próprio Senhor Jesus colocou para o apóstolo Pedro, por ocasião da pergunta que Pedro lhe falou que deixaria tudo para segui-lo. Qual que seria a recompensa? Então Jesus lhe prometeu que quando ele se assentar no trono da sua glória, não é isso? Ele concederia que ele também se assentasse sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso seria quando? Por ocasião do período da regeneração, que é o reino messiânico. Correto? Para confirmar, Daniel 2, versículo de número 35, depois o irmão pastor Flávio pode ficar em Zacarias 14, nós vamos ver que não existe uma vinda de Jesus em duas etapas. É uma segunda vinda para reinar mesmo. E essa pedra que se fala no capítulo 2 de Daniel, trata-se do reino de Cristo. Daniel 2,35 fala assim:
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a fragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar alguns para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Nós vamos ver que essa pedra, no versículo 45, se trata do reino de Deus, 44 e 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então a pedra que foi cortada sem mãos, sem auxílio de mãos humanas, trata-se da vinda de Jesus. Ela vem, bate na estátua, esmiuça os reinos, enche toda a terra. Então o Senhor Jesus Cristo, ele vem e reina sobre a terra. De uma forma mais literal ainda, nós vemos essa intervenção divina sobre a terra e Jesus reinando aqui na terra em Zacarias capítulo 14, versículo de número 3 e 4. Pastor Flávio vai ler para nós. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá ali um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e metade para o sul. Pode ler o versículo seguinte, irmão. E fugirei pelo vale de meus montes, porque o vale dos montes chegará a Azel. Sim, fugirei como fugiste do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Olha lá, todos os santos com ele. Jesus não falou, e se eu vir outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. E nós estamos vendo em Zacarias 14, o profeta dizendo que os pés do Senhor Jesus tocarão no Monte das Oliveiras. E é um toque literal, porque o Monte das Oliveiras vai ser fendido ao meio, certo, pastor Flávio? Não é simbólico, né? Não é. É literal. Vai ser fendido ao meio. Ainda diz que os judeus e israelitas que estiverem na cidade de Jerusalém vão fugir no meio do vale aberto pelos pés do Senhor Jesus. Significando então que vai haver um livramento do remanescente de Israel por ocasião da vinda de Jesus. E Jesus disse que a igreja vai estar com ele, para que onde estiver, vós estejais também. Então, o que é na verdade o arrebatamento? O que seria o arrebatamento? Seria o arrebatamento para o Senhor nos buscar, nos levar para o céu, ou o arrebatamento teria um outro propósito, apenas de ajuntamento? Pastor João Ananias. O arrebatamento ele tem um propósito justamente de ajuntamento, porque nós estaremos encontrando com o Senhor nos ares, porque sabemos que o Senhor ele tem servos espalhados nos quatro cantos da terra. Então a recepção será nos ares, né, nas nuvens. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós podemos conferenciar essa passagem, né, que já demos em programas anteriores. Então a finalidade do arrebatamento é justamente para que haja o ajuntamento do povo, ou seja, da igreja, para o encontro com Jesus nos ares. Aí, conforme foi profetizado pelo servo profeta Zacarias, o seu servo estará pisando sobre o Monte das Oliveiras. E nós sabemos que por essa ocasião, Jesus está vindo justamente para interromper uma grande batalha, que é uma profecia também que logo nós estaremos correndo com os pesados radiovintes, que é a questão da batalha do Armagedon, não é isso, evangelista? Armagedon é a grande batalha do Deus Todo-Poderoso, que dará lugar aos momentos anteriores à vinda de Jesus. Vai ser um grande acontecimento que vai abalar todo o planeta, onde todas as nações da terra, por causa do Oriente Médio, por causa da cidade de Jerusalém, nós já vemos que existem problemas muito sérios com respeito ao Oriente Médio. Certo, pastor Flávio? E esses problemas que estão sendo causados por causa da cidade de Jerusalém. Porque em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel anexou os territórios da Cisjordânia
e a parte oriental da cidade de Jerusalém. E até hoje existem resoluções da ONU contra Israel para que devolva metade da cidade ou a cidade inteira seja internacionalizada, para que haja paz naquele lugar. Os profetas da Bíblia falam sobre esse conflito que é o Armagedon. Mas voltando ao assunto do qual nós estávamos falando, para que se vai dar o arrebatamento então? O arrebatamento é um ajuntamento. Isso estará em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 15 até o versículo de número 17. Pastor Flávio vai ler para nós. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que com Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Aleluia. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Essa é a nossa esperança, aquela esperança da primeira ressurreição, que nós lemos lá no versículo 6 do capítulo 20 de Apocalipse. Que bem-aventurados e santos é os que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte não terá autoridade. Não terá poder. Não terá poder. E esse arrebatamento, o caro ouvinte pode perceber que se dá numa região das nuvens nos ares. Nuvens e ares pertencem ao primeiro céu. Nós podemos distinguir claramente na Bíblia 3 céus. O primeiro céu, que é a expansão acima da terra, onde voam as aves, que é o céu atmosférico, até a estratosfera, né? Depois nós encontramos um segundo céu na Bíblia, que é o céu dos astros, das estrelas, que é o espaço sideral. E a Bíblia também fala, o apóstolo Paulo fala, que foi arrebatado ao terceiro céu, que é onde é o trono de Deus, que está numa outra dimensão. Mas as características do céu, do qual o apóstolo Paulo fala que vai se dar o arrebatamento, é a característica do céu, o primeiro céu, onde está o quê? As nuvens. A encontrar o Senhor nos ares, porque ele descerá. O Senhor Jesus está vindo dos céus para a terra. Então, na verdade, o arrebatamento é o quê? É uma recepção da igreja com o Senhor Jesus nos ares. E ali o Senhor vai descer aonde? Disse o profeta Zacarias. Aonde que o Senhor Jesus vai descer? No Monte das Oliveiras, mesmo local de onde se ascendeu ao céu, quando apareciam aqueles 2 varões vestidos de branco, dizendo aos discípulos que se encontravam naquele momento, que porque ficavam tão admirados olhando para o céu, porque este mesmo Senhor Jesus que viste agora sendo ocultado nas nuvens, há de vir. Então, do mesmo ponto que o Senhor Jesus ascendeu ao céu, ele deverá descer. Nós podemos conferir essa passagem em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 1, não é isso? E quando dizia isso, vendo ele, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que, junto dele, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que está olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Olha lá, a promessa dos 2 varões, desses 2 anjos, de que da mesma maneira que Jesus subiu do Monte das Oliveiras, nós vamos ver ali no versículo de número 12, que então voltaram para Jerusalém do monte
chamado das Oliveiras. Quer dizer, Jesus ascendeu no Monte das Oliveiras. E agora em Zacarias 14 nós vemos na vinda do Senhor ele fazendo o mesmo trajeto, só que o contrário. Agora ele voltando para a terra. Descendo, como os varões prometeram. Exatamente. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o ajuntamento se dará nas nuvens, porque o Senhor Jesus vai vir num determinado ponto da terra, aonde? Sobre Jerusalém, onde estará ocorrendo o Armagedon, correto? E ali se dará o ajuntamento e ele desce sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras é fendido ao meio. Então você veja aí, ouvinte, que harmoniza tudinho. A palavra de Deus, ela se encaixa perfeitamente. E Paulo diz que o nosso arrebatamento se dará ao encontrar o Senhor nos ares. Então quando Jesus disse em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, é verdade, existem essas moradas. Mas em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos que a igreja vai para esse lugar. Nós encontramos o contrário, que essa morada, da qual Deus é o construtor, ela vem e desce para a terra. E aí a igreja entra nessas moradas. Paulo diz que Jesus entrega o reino a Deus o Pai, e Deus é tudo com todos. O pastor João Ananias vai ler mais uma passagem para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 13, e o versículo 41, que diz assim: E mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, aonde é o reino de Deus, aonde existe iniquidades, escândalos que precisam ser desfeitos, evangelista? A gente gostaria que o irmão comentasse, para deixar claro isso aí aos radiovintes, essa passagem gloriosa. A parábola do trigo e do joio, né? Essa é a explicação que o Senhor Jesus Cristo está dando aqui. E ele diz que os seus anjos primeiro virão e colherão do seu reino, os escandalosos e os que cometem iniquidade. Onde estão os escandalosos e os que cometem iniquidade, pastor Flávio? Estão na terra? Estão na terra. Estão na terra. Aqui na terra estão os escandalosos. E Jesus falou que mandará os seus anjos e eles colherão do seu reino os escandalosos e os que cometem iniquidade. Então onde é que é o reino do Senhor Jesus? Aqui na terra. É aqui na terra. Porque ele está dizendo que do reino dele vai ser tirado os escandalosos. Então os anjos primeiro eles vão fazer um trabalho de limpeza, de justiça. Mas os justos, eles serão reunidos e colhidos no celeiro do Pai Celestial. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse trabalho de limpeza que os anjos vão fazer é exatamente está mostrando de que primeiro vai ser tirado da terra o ímpio, arrancado com raiz. O livro de Provérbios, capítulo 2, versículos 21 e 22, nós encontramos uma passagem muito interessante. Quem vai ser tirado primeiro da terra? O justo ou o ímpio? Provérbios 2, versículos de número 21 e 22. Pode ler para nós, pastor João Ananias. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão delas desraigados. Então quem vai ser tirado com raiz, desraigado da terra? O justo ou o ímpio? Os ímpios. E quem vai permanecer na terra, segundo está dizendo Provérbios 2, 21? Os justos. Os justos permanecem na terra. No livro de Salmos 37, o pastor Flávio vai ler para nós, fala a respeito dos mansos. O que é que os mansos, aqueles que obedecem a Deus, vão herdar, segundo a palavra de Deus? Salmo capítulo de número 37. Vamos ler lá. Pastor Flávio, lê para nós Salmo 37, verso 29. Isso. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Olha lá, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Na parábola do trigo e do joio, Jesus diz que quem vai ser arrancado da terra é o joio. O ouvinte já parou para pensar nisso? Tanto que diz ali, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então quem é que sai da terra? O justo ou o ímpio?
Provérbio, capítulo 37, e versículo 9, nos diz assim: porque os malfeitores serão exterminados da terra. Olha só, os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então quem vai herdar a terra? É o ímpio ou é o justo? Segundo a palavra de Deus, é o justo. E quem vai ser dela exterminado, arrancado com raiz, pastor Flávio? É o ímpio. Verso 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentará para o seu lugar e ele ali não estará. Salmos 37, versículo de número 10. Repetindo, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha lá, pelo que eu estou entendendo aqui, pastor Flávio, quem vai olhar quem e não vai encontrar de fato aqui na terra é quem? Quem que vai olhar e não vai ver mais as pessoas aqui? O justo que vai olhar e não vai ver mais os ímpios, ou os ímpios que vão olhar e não vão ver mais os crentes, segundo está lendo ali? É o justo que vai olhar e não vai ver mais o ímpio. Olha lá, se você ler ali Salmos 37, versículo 10 e 11, você vai perceber que quem está olhando é o justo, e ele não está mais vendo quem, pastor João Ananias? Os ímpios, é o perverso. Mas a gente sempre ouve uma mensagem aí de que dizem que os ímpios vão olhar e não vão ver mais os crentes. É contrária aí o que está na palavra de Deus, o que explica a Bíblia. Por isso é bom fazermos conferência. Um fator importante, a palavra de Deus nos diz no Evangelho também, que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Senhor Jesus Cristo. Nos dias de Noé, cai isso nos radiovintes, quem foram os que restaram sobre a terra? Foram ali os justos ou foram os ímpios, aqueles que não deram crédito à palavra de Deus, para os radiovintes meditarem e pensarem? E a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí voltamos à pergunta: quem estará ficando na terra e quem será dela exterminado? Então, fazemos bem ficar atentos, diferenciarmos isto. Sobre a parábola, sobre a questão do dilúvio, que Jesus compara a vinda dele com o dilúvio, está em Mateus 24, versículo de número 36 em diante. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos ver aqui no versículo de número 38. O que acontecia nos dias de Noé? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele diz assim: estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Então quem vai ser levado estando no campo e quem vai ser deixado lá no campo? O levado, obviamente, será o iníquo, certo? O injusto. E quem vai ser deixado? O deixado é o justo. É o trigo que será, então, colhido no celeiro, simbolizando o reino. Juntando no celeiro. E resplandecerão no reino de seu pai. Reino de seu pai. Você está percebendo isso, ouvinte? Que quem vai ser levado aqui, em Mateus capítulo 24, não é o ímpio, como todo mundo pensa. Porque se for o ímpio que vai ser levado, deixado, quer dizer, né? Nós temos alguma coisa errada aí. Porque quem vai ser levado nesse sentido da parábola aqui é quem vai ser destruído. E quem vai ser poupado, no caso, deixado? O justo é o contrário. Porque tem muita gente que ensina que quem vai ser levado aqui é o justo e quem vai ser deixado é o ímpio. Mas isso é porque muitos almejam a morada no céu. Né? Entende que vai ao contrário. Mas nós sabemos que o reino é dos céus, mas ele virá sobre a terra. Sim, todos os lugares da Bíblia que fala de reino, fala reino dos céus. Não reino nos céus. É diferente de reino nos céus. É reino dos céus. Quer dizer, um reino vindo da parte de Deus. O ouvinte já parou para pensar nisso? Na oração do Pai Nosso, a gente sempre volta a falar sobre esse assunto. Nós falamos: venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Então quem vai ser levado aqui nos dias de Noé e na vinda de Jesus vai ser o ímpio. Pode ler, né? Estando dois no moinho moendo, um será levado e outro será deixado. Levado no sentido de destruído, assim como o dilúvio veio e levou a todos, e deixado no sentido de ser poupado. Quem foi poupado na época de Noé? Foi Noé e a sua família, a arca, né? A igreja vai ser poupada, ela vai ser protegida. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa A Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.